Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso glorioso Deus e Pai e de Jesus Cristo, seu Filho bendito. Amém? Graças a Deus por esta oportunidade santa que Deus nos dá, por sua grande misericórdia e graça de estarmos aqui. Reunidos para aprender ainda dele. Eu gostaria de ler aqui, porque ontem nós falamos a respeito de Deus, do conceito de Deus, os puritanos. Então eu quero ler o que eles escreveram na Confissão de Fé sobre Deus. Mas antes vamos curvar nossa fronte, vamos orar. Santo, 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 eterno Deus, Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus triuno, verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus da aliança, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Todo-Poderoso de Jacó, Deus que criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Humildemente buscamos a tua face, Senhor, em nome do Senhor Jesus, com temor, tremor, reconhecidos da nossa miserabilidade, indignidade, e não temos direito algum em nós mesmos, nem de pronunciar o teu santíssimo nome. Deus gracioso, em nome do Senhor Jesus, pela justiça dele, que por tua graça o Senhor quis imputar a nós, pelo novo e vivo caminho, véu rasgado da sua carne, por seu sangue puríssimo, divino, derramado na cruz em propiciação pelos nossos pecados. É assim que nos apresentamos humildemente, rogando que tu te apiedes de nós e queiras, por tua graça e grande misericórdia, volver o teu olhar de amor e nos abençoar com uma visitação santa, graciosa do teu Espírito Santo, através da ministração da tua santa e bendita palavra. Ah, Senhor, queremos ser triturados pelo Senhor, trilhados. Prova-nos, sonda-nos, vê se há em nós algum caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno. Tem misericórdia, Senhor, salva-nos, converte-nos e seremos convertidos. Não nos deixe estar errados, enganados sobre esta questão tão séria. Prova-nos pela tua palavra nesta noite. Tem misericórdia. Que toda honra, toda glória seja dada ao teu santíssimo, glorioso nome. Tu, ó soberano Senhor, que fazes o que quer das tuas criaturas. A ti nós adoramos, prestamos louvor, adoração, que te é devido. No nome santo do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Eles escreveram: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas
imperfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta, é imutável, é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado. De modo algum terá por inocente o culpado. Meus irmãos, o ponto de vista da soberania de Deus faz toda a diferença com relação a tudo que venhamos a tratar no Evangelho, na vida cristã. Porque parte do pressuposto de que Deus é soberano e, portanto, faz o que quer das suas criaturas. Ele não tem absolutamente que dar justificativas pelo que faz com relação às suas criaturas. É justo, justíssimo, santo em todas as suas obras e, portanto, ele é soberano e tem já decretado todas as coisas desde a fundação do mundo. Antes que tudo existisse, na verdade, ele ordenou, decretou todas as coisas soberana, justa e amorosamente, conforme o conselho sábio de sua vontade, para a sua própria glória. Eles disseram, pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência, o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Sendo assim, então, os puritanos, calvinistas, firmes na doutrina, conforme é a verdade em Cristo Jesus, das Escrituras, entendiam o Evangelho de forma teocêntrica, e a eleição como a garantia de realização dos propósitos santos e sábios de Deus, custe o que custasse, isto é, não haveria nada, absolutamente nada, que pudesse impedir que Deus atingisse os seus propósitos decretados, a salvação dos seus eleitos, e que ele faria isso de forma absolutamente poderosa, segundo a sua graça e os recursos da obra do Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nós somos filhos de uma geração cujo evangelho é antropocêntrico e não teocêntrico. Um evangelho centrado no homem e não em Deus.
Um evangelho que ensina que Deus fez o que precisava fazer para a salvação do homem. E que aí estava a bondade dele em fazer isso. E que agora o homem precisa fazer a sua parte. E depende dele tomar a decisão ou não. Para que seja salvo e possa realmente aproveitar desse ato de graça e de bondade que foi realizado por Jesus Cristo. E por consequência disso, os pregadores do Evangelho, os evangelistas, a partir de 1830, eu vou firmar essa data porque a data do aparecimento do grande avivalista chamado Finney, que foi um desastre para o evangelicalismo mundial. Eu, na minha juventude, li a respeito de Finney e fiquei encantado, e era um herói para mim. Porque o que nós recebemos foram os livrinhos que falam daquelas experiências extraordinárias da editora Betânia, mas nós nunca lemos de fato e nem conhecemos quem verdadeiramente foi Finney e principalmente o que ele cria. Você não pode fazer ideia da heresia que esse homem ensinou. Ele escreveu um compêndio de teologia, onde ele coloca as suas ideias. Ele era semi-pelagiano, para não dizer pelagiano para valer. Isto é, ele não acreditava no pecado original e o pecado de Adão, que os crentes nascem com o pecado de Adão. Ele não acreditava nisso de jeito nenhum. E o pior, ele não cria no poder sobrenatural regenerador do Espírito Santo. As pessoas que precisam exercer os recursos que eles têm dentro de si mesmos, que ele chamava de virtudes adormecidas. E era válido você usar todo tipo de pressão psicológica, emocional, para fazer despertar estas virtudes adormecidas. E assim, você tomar a decisão que era necessária e sine qua non para que Deus pudesse fazer alguma coisa na sua vida. Foi ele quem inventou os bancos dos ansiosos, que veio a ser depois estabelecido como aquela cerimônia depois da mensagem chamada ao altar, e que se tornou popular por todos os evangelistas subsequentes, discípulos dele, da escola de Charles Finney. E eu fui um deles. E eu sei o que estou falando. Quando eu pregava o Evangelho, com todo o esforço que eu fazia de mim mesmo para que houvesse da parte das pessoas sinceridade em vir a Cristo, por causa do apelo, eu era obrigado a cercear, cortar, podar algumas coisas absolutamente necessárias na mensagem, para que isso não atrapalhasse na hora do apelo. Todo evangelista que usa esse método sofre uma pressão terrível de ter sucesso na hora do apelo, porque se ele não tiver sucesso na hora do apelo, ele é julgado como alguém que está pregando o evangelho sem pecado ou com pecado,
em pecado, e sem a graça de Deus, sem a bênção de Deus na sua vida. Essas coisas, meus irmãos, se tornaram tão popular no mundo inteiro, que nós somos uma geração que é filha, fruto desse tipo de evangelho açucarado, de apelo, e que ensina às pessoas de que Deus não pode fazer nada a não ser que elas deixem e permitam e deem o passo que é necessário para que Deus possa fazer. De modo que nós temos uma geração, uma igreja cheia de pessoas soberbas e que estão convictas de que tomaram uma decisão por Cristo, fizeram a coisa certa que deviam fazer, e que, portanto, por terem feito essa decisão, o nome delas estavam agora escritos no livro da vida. E geralmente os evangelistas, fazendo esse tipo de apelo, quando as pessoas vinham à frente, oravam assim: Senhor, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. Elas vieram a Cristo. Eu fiz isso. E quase caí de costas quando vi que estava totalmente errado, lendo na palavra de Deus que o nome das pessoas, dos que vão ser salvos, já estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Só para você ver, os dois textos estão aqui em Apocalipse, no capítulo 13 de Apocalipse, no versículo de número 8, diz assim: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E no 17:8 fica mais claro de que quando foi escrito esses nomes. 17:8 diz assim: A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, está escrito desde a fundação do mundo. Que história é essa? Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque a verdade é que nós temos nas igrejas hoje crentes que estão seguros de que tomaram uma decisão por Cristo e que estão salvos, mas a vida deles é uma vida fraca, medíocre espiritualmente, carnal, cheia de práticas de pecado. E a grande verdade é que não estão verdadeiramente convertidos, nunca nasceram de novo, mas foram ensinadas de que estão salvas e que não precisam se preocupar. Houve até um momento, e hoje está um pouco abafado isso, mas na minha juventude eu aprendi, estudei um livro que ensinava isso, de que há duas classes de crentes. Uma classe são os espirituais, salvos, e os carnais, salvos. E ensinava claramente, e ainda pegava 1 Coríntios 3, está vendo? Paulo está chamando os crentes de Corinto de carnais de irmãos, então eles são salvos. E isso é um absurdo, essa doutrina veio das profundezas do inferno, porque a Bíblia não ensina isso. Paulo nunca ensinou uma segunda classe de crentes que são carnais, prática de pecado, e que no final vai ser salvo porque aceitaram a Jesus. Não existe isso na Bíblia. Quando Paulo fala das obras da carne, em Gálatas 5, ele disse: eu já vos disse, outra vez vos digo, que
que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Então não existe isso. O que existe é novo nascimento. Novo nascimento. Uma transformação radical, algo tremendo, glorioso, como fruto de uma obra gloriosa de Cristo na cruz, que foi além do que podemos imaginar, imensurável, e que tem a consequência também gloriosa de uma vida verdadeiramente convertida. Nova, liberta do domínio do pecado. Quando experimentamos a graça salvadora, recebemos a bênção da justificação dos nossos pecados completamente em Cristo Jesus. A adoção preciosa, quando podemos clamar Abba Pai, e sermos considerados filhos e filhas de Deus. E a santificação, que é a obra gloriosa, bendita, da mortificação dos nossos pecados, e ela progressivamente, cada vez mais crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, os pecados sendo mortificados, nós vamos vendo a vida de Jesus Cristo se manifestando em nós. Então, estamos falando de piedade puritana, temos que falar do ponto de vista criterioso dos puritanos com relação à avaliação de uma verdadeira conversão. Eles eram exigentíssimos nesse sentido. Como a palavra de Deus é, como os apóstolos foram. Um grande puritano chamado Anthony Burgess escreveu um livro, Spiritual Refinement. Eu espero em Deus que nós tenhamos esse livro o mais breve possível, traduzido e publicado em português, porque o dia que esse livro cair nas mãos da igreja hoje aqui, vai ser um susto. Um susto. Eu não sei que reação poderá acontecer na vida de qualquer um que ler esse livro. Uma coisa é certa: você vai ficar em suspenso e com sérias dúvidas com relação à sua salvação. Você acha isso ruim? Não é não. Os puritanos não tinham a menor pecha de fazer isso, porque eles sabiam que os eleitos iriam de fato encontrar a graça salvadora em suas vidas, mesmo que tenham que ser moídos. Então eu vou dar uma amostra disso hoje aqui. Que Deus, por sua graça, nos abençoe. Vamos abrir no texto que se encontra em 2 Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 5, veja só. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Eu vou repetir. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Quando eu era jovem, que eu aceitei pela primeira vez o apelo, fui à frente no acampamento da Palavra da Vida em São Paulo. Então eu fui aconselhado,
Você agora creia que você tem a vida eterna e você está salvo porque você veio à frente, você aceitou Jesus. Mas logo depois de um tempo, eu comecei a ter sérios problemas com prática de pecado. Eu percebi que minha vida espiritual estava muito ruim. Então fui procurar novamente as pessoas e elas disseram: não, você tem que... Olha, abriu, quem tem o Filho tem a vida eterna. Bota o dedo aqui, tem. Então tem, você tem que crer isso. Mas eu estou com uma vida assim, não, isso aí é uma escadinha, você vai melhorar. Mas você tem que crer, que você não pode ter dúvida. Se você tiver dúvida da salvação, aí você perdeu. Meus irmãos, não é certo, se está errado. Totalmente errado. A dúvida é muito importante. É claro que Deus, por sua graça, a alguém verdadeiramente convertido, concede sim graça da segurança da salvação. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É precioso. Mas, muitas vezes, a dúvida é uma salvação. Porque faz com que você reexamine e pense seriamente como está a sua vida com Deus. Se realmente Cristo habita em vós, se realmente você nasceu de novo, se não é que você já esteja reprovado. Veja que o apóstolo está escrevendo isso para uma igreja. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de problemas, é verdade, mas também cheia de manifestações extraordinárias. Do poder de Deus. Dons da graça que foram distribuídos abundantemente naquela igreja. E se eu pensar bem, como é que o apóstolo Paulo fala uma coisa dessa para pessoas que falavam línguas, que profetizavam, que tinham revelações, visões, porque isso naquela época estava acontecendo mesmo, era um tempo apostólico, redentivo, que tinha mesmo que acontecer essas coisas, milagres, curas, coisas extraordinárias. Mas ele está dizendo para pessoas que tinham dons como esses, que eles examinassem, porque poderia ser que estavam reprovados. Aí você pensa, peraí, o Espírito Santo pode usar pessoas que não nasceram verdadeiramente de novo? Então vamos começar a ver isso. Abra em Mateus, no capítulo 7, eu vou começar no verso de número 15. É um capítulo tremendo. Veja o que o Senhor Jesus diz. Ele começa dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada, lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Vamos botar a mão aqui, o dedo aqui, que nós vamos continuar. O que você acha? Que frutos são estes que nós podemos conhecer a árvore? Conhecer a árvore, se é boa ou se é má. As pessoas geralmente pensam em resultados de uma atividade na obra do Senhor. Ganhei tantas almas, olha, eu estou ativo na igreja, eu faço parte do coral, do conjunto, eu saio para evangelizar, distribuo folhetos, eu não perco nenhuma reunião, eu estou lá nas reuniões das uniões
Não. Os frutos pelos quais se conhece a natureza da árvore, se boa ou má, é o fruto do Espírito. Porque essas atividades qualquer um pode fazer, mas o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, se você sabe muito bem quais são os frutos do Espírito, Gálatas capítulo 5, diz assim, depois de falar das obras da carne, mas o fruto do Espírito, verso 22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Vida santa, isso aqui é a vida de Cristo. O fruto do Espírito é a vida de Cristo. E é por isso que nós temos no singular o fruto do Espírito aí diz amor, é porque é a vida de Cristo, que é isso aqui, vida verdadeiramente transformada, santa. É a vida de Jesus Cristo se manifestando na nossa carne mortal e as concupiscências crucificadas, as paixões crucificadas, paixões terrenas crucificadas. Então, o fruto que se pode conhecer a árvore boa é de fato a conversão, a vida nova, a vida de Cristo em nós, fruto do Espírito. Agora voltamos lá, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Meus irmãos, esse texto aqui é tão sério, eu geralmente reputo assim, esse texto vai mostrar uma multidão de crentes na antessala do inferno, prontos para serem lançados no mais profundo do inferno. Veja, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, olha aqui, muitos, é muito mesmo, naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, e você vai ver que essas expressões são de crente. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Fizeram, meus irmãos. Pior que fizeram. Fizeram e pelo Espírito Santo, porque não vem dizer não, fizeram, mas foi por Satanás. Nada. O Espírito Santo os usou. E não fiquem maravilhados disso, não, usa até mula. E nós temos exemplos na Bíblia de homens ímpios que foram usados. Até Ciro foi chamado de meu servo. Saul profetizou, está Saul entre os profetas, um homem que não tinha nada com Deus, mas foi usado. Judas, você pensa que Judas, todo mundo via logo que era ímpio? Não. Judas foi juntamente com os 70, saíram e voltaram alegrinhos. Senhor, em teu nome os espíritos se nos submetem. Senhor, cuidado. Fiquem alegres se o nome de vocês está escrito no livro da vida. Por quê? Judas também. O Espírito Santo usou, o Espírito se submeteu. Isso era ímpio. Veja o que diz o texto que é um dos textos mais assustadores dos crentes. É esse texto que se encontra em Hebreus. E é para assustar mesmo. Eu quero dizer a você que os puritanos usavam tranquilamente esse texto para pregar nas igrejas. John Noe tem um livro, Apostasia do Evangelho, que é uma exposição de Hebreus 6. Então,
eles tranquilamente usavam esse texto. Hoje a gente não vê ninguém pregar nesse texto. Sabe por quê? Veja, começa no verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, Hebreus 6, 4, provaram o dom celestial, que é o Espírito Santo, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Meus irmãos, veja até que ponto, até onde pode chegar alguém no métier evangélico e sendo usado pelo Espírito Santo e tendo experiências com Deus, emocionais, sem ser verdadeiramente convertido. Você deve se lembrar que a Bíblia diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Tem gente chamada, mas não é escolhido. Então veja, eles foram iluminados. Houve uma certa iluminação do entendimento deles, de forma que eles compreenderam perfeitamente o mecanismo do Evangelho, o plano da salvação, compreenderam tudo direitinho, a ponto de poder pregar e falar para outros de forma plena, clara. Provaram o dom celestial, isto é, o Espírito Santo deu a eles certas sensações de sua graça, de suas graças, de forma que eles experimentaram, sentiram certo conforto do Espírito Santo sobre eles. Até alegria de estar na igreja, de ouvir a palavra de Deus, sensações boas com relação às coisas de Deus. Se tornaram participantes então do Espírito Santo. Participaram. O Espírito Santo os usou, inclusive para realizar coisas santas e que foram úteis, importantes no reino, para a glória de Deus. Provaram a boa palavra de Deus, viram que de fato é a palavra de Deus que se cumpre, é a verdade, estão convencidos disso e provaram isso tanto em sensações, como falando, ensinando, pregando e vendo que ela funciona nas vidas, nos corações, de forma transformadora. Mas não eram nascidos de novo, não eram, caíram, apostataram, e não há como renová-los para arrependimento, nunca foram escolhidos, não eram. Meus irmãos, é de arrepiar. Se nós pensarmos que Jesus está dizendo que muitos vão ter essa surpresa desagradável, profundamente desagradável naquele dia, e ele lhes irá dizer: apartai-vos de mim. Porque primeiro diz: nunca vos conheci. Esse conhecer aqui é amar, eleger. Não é conhecer, como vai? Cristo conhecia, Cristo desde a eternidade, ele sabe, conhece todas as coisas, conhece as pessoas todas. Nunca vos conheci, nunca vos elegi, nunca vos amei.
eram eleitos. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, uma coisa é certa, que nós podemos saber, essas pessoas, elas têm uma certa participação do Espírito Santo, iluminação, da palavra de Deus, arrepios, sensações de que são crentes, mas praticam a iniquidade. Isto é, são crentes carnais, cheias de práticas de pecado, e que não são salvos, nunca serão, e estão dentro da igreja, e nós não podemos simplesmente distingui-los. Muitas dessas práticas são ocultas aos nossos olhos, mas Deus sabe. Eu me lembro também, ainda quando eu era jovem, que eu nasci e me criei na igreja, mais que todo mundo, que qualquer um aqui. Você nasceu na igreja, eu nasci mais, porque meu pai era zelador da igreja. Então eu nasci na igreja. Mas eu só vim a nascer de novo bem mais tarde, já com cerca de 20 anos de idade. Embora nunca me afastei da igreja, nunca fui um jovem devasso, me casei virgem, fui para o exército. As pessoas lá no exército achavam que eu era um ET, porque saíam para as suas zona de meretriz, e eu nunca não fui. E não é porque não queria, não, eu não conseguia ir. Porque eu nunca fui um meretrício, mas eu tinha um prostíbulo no meu coração, cheio de práticas de pecado. Já tinha me decidido por Cristo, tudo, e não era nascido de novo. E eu me lembro, já depois de líder de jovens, pregando o evangelho, muitos se convertendo, eu não suportei mais essa farsa, essa mentira. E me lembro que Deus me colocou num cadinho e num teste como esse das Escrituras. Um homem de Deus versado nas Escrituras estava dando um estudo sobre o novo nascimento. Aí eu sabe qual foi a minha experiência? Aquela implosão. Vocês já viram a implosão de um prédio? Quer dizer, os engenheiros sabiamente colocam em pontos estratégicos as dinamites e depois eles acionam e aquilo cai assim, ó. Meu edifício de vida espiritual mentirosa, falsa, caiu naquela tarde. E uma das dinamites que ele colocou, eu acho que uma das mais poderosas, é desse texto aqui, ó. 1 João capítulo 3, não é? Que diz assim, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Não pode viver na prática do pecado. Não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, foi duro naquela tarde eu reconhecer que depois da minha vida inteira dentro da igreja, e já pregando, e gente se convertendo, e sendo usado pelo Espírito Santo, eu não era convertido, eu não havia nascido de novo. Foi difícil reconhecer isso, mas não tinha como escapar, porque essa era a realidade da minha vida. E aí, quando fui ainda ler os puritanos, né, a coisa piorou, porque eles não têm misericórdia, graças a Deus. Graças a Deus. Quer ver? Nós queremos nos convencer de que somos convertidos, procurando provas nas sensações que nós temos
E ficamos pensando assim: não, eu sinto essas coisas, então eu sou convertido. Por exemplo, você sente alegria de estar na igreja, alegria nos cânticos, no louvor, você sente alegria de estar aqui. Então, veja o que está escrito em Mateus, no capítulo 13, do semeador. O verso 20 diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Recebeu com alegria, sentiu alegria no Evangelho, alegria na mensagem, alegria nas coisas de Deus, sentiu. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, lhe chegando angústia ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Em João capítulo 5, nós temos também aqui o Senhor Jesus dizendo que alguns se alegraram com a lâmpada, a luz, que era João Batista. Veja, verso 35, é João 5, 35, 5:35. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Quer dizer, vocês quiseram por algum tempo alegrar-vos. Então, sentiram alegria com o ministério de João, mas não eram convertidos, nunca foram. A experiência de Herodes, em Marcos, capítulo de número 6, com relação ao ministério de João, é interessante. Marcos, o capítulo 6, nós temos aqui essa expressão, verso de número 20. Marcos 6, 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Meus irmãos, quer dizer que ter essa sensação boa, agradável, apreciar, ficar perplexo, admirado, interessado, e repetidamente vir para ouvir ou estar aqui, como ele aqui nós percebemos que ele fazia isso frequentemente, ouvindo João, de boa mente. Mas esse homem era maligno, não se converteu nunca, mas ele teve essas sensações. Então não confie nessas sensações, não. Meus irmãos, o arrependimento, pelo menos eu vou falar sobre isso ainda hoje na segunda palestra, nós vamos tratar sobre isso. O arrependimento tem sido proclamado como um sentimento de tristeza, um sentimento, reconheço meus pecados, mas, claro que o arrependimento é muito mais que isso, nós vamos ver, mas em termos de sensações, naturalmente todos sentimos essa sensação com relação a tristeza por causa de termos cometido pecado. Mas veja, nós temos na Bíblia exemplo de pessoas que tiveram essas mesmas sensações com relação ao pecado e não foram convertidos. Judas, que nós conhecemos, é de impressionar o que ele diz. Judas diz alguma coisa que realmente importante. Judas, Mateus 27, versículo 3, veja o que ele diz. 27,
Versículo 3: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Meus irmãos, quer dizer, alguém pode chegar a um entendimento constrangedor com relação às suas ações pecaminosas, a ponto de sentir esse profundo remorso, que geralmente eu vejo as pessoas dizendo assim: não, isso foi remorso, não foi arrependimento. Arrependimento tem remorso, sim. Uma angústia muito grande ter cometido isso. Ele devolveu e disse: pequei, traindo sangue inocente. Olha, eu vou dizer, o arrependimento de muita gente que está aí na igreja, crendo que está salvo, não foi igual de Judas. E Judas não foi salvo. Esse arrependimento aqui não foi verdadeiro. Então, cuidado com sensações. Lá no Velho Testamento, nós temos no livro de Reis, primeiro livro de Reis, um arrependimento de um ímpio chamado Acabe. Foi uma coisa tremenda. Esse homem pecou terrivelmente, fez Israel pecar terrivelmente, ele e sua mulher. Mas veja, no capítulo 21 de Reis, no verso 27, tem o arrependimento dele. Então nós lemos assim, 1 Reis 21, começa no verso 27. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco, andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei sobre a sua casa. Ele se humilhou, botou pano de saco, dormia em pano de saco, jejuou, dormia em pano de saco, andava cabisbaixo. E Deus diz: vê como ele se humilha. Mas o arrependimento e todas as sensações que aparentemente foram impressionantes, não serviram para convertê-lo. Só adiou o juízo de Deus. Então tem gente cujo arrependimento só adiou o juízo de Deus. Está aí ainda, pensando que está tudo bem, e não está. Nós sabemos que ele foi morto de forma impressionante, para mostrar que foi Deus mesmo quem o matou, não é? Os cães lamberam o seu sangue para mostrar o juízo de Deus e a profecia de juízo que se cumpriu contra ele. Acabe não foi salvo, e o seu arrependimento não valeu nada. Outro exemplo impressionante é o de Esaú. Está lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 16 e 17. Diz assim, com relação ao arrependimento de Esaú: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Lágrimas. Tem gente que diz que se arrependeu, nem lágrimas derramou.
Esaú derramou lágrimas, mas não achou arrependimento. Arrependimento é um dom da bondade de Deus. É um dom da graça salvadora de Deus. Meus irmãos, então os puritanos pregavam, colocando os crentes na parede, confrontando-os seriamente, sem medo. Eles exprimiam: você foi de fato convertido, não fique confiando em sensações, em emoções, nem em participações ou compromissos com a igreja. Jonathan Edwards costumava pregar assim, dessa forma. E uma velhinha que já frequentava a igreja há muito tempo, porque quando ele foi para a igreja do seu avô, e então os crentes já estavam lá. E a velhinha chegou e disse para ele: eu não concordo com isso que o senhor está falando dessa forma, não. Eu sei que vou para o céu, porque eu não falto culto, eu estou aqui na igreja sempre. E foi dizendo tudo o que ela fazia, e contrastando, dizendo: eu tenho amigas que estão lá jogando em jogatina, e eu aqui na igreja, como é que eu não vou para o céu? Eu estou aqui na igreja, os outros estão lá no pecado, eu estou aqui. Então Jonathan Edwards respondeu para ela assim: minha senhora, e ela disse, não tem nenhuma vantagem de eu fazer isso, de eu estar aqui todo domingo e tudo, não vale nada, não tem nenhuma vantagem? Não tem, vale sim. Quando a senhora for para o inferno, a senhora vai sofrer menos que todas aquelas outras mulheres que estão no pecado. Ele estava certo, porque há gradação no inferno de sofrimentos. A Bíblia ensina isso. Mais açoites, menos açoites. Gente que vai mais profundo do inferno, outros menos profundo. Então os puritanos faziam o que o apóstolo Paulo fazia, o que Cristo fazia. Você já notou como o Senhor Jesus prega o Evangelho? Como é tão diferente de como nós pregamos hoje? Parece que ele colocava impedimento para as pessoas. Dificuldades. Seguir-te-ei, Senhor, por onde quer que andares. Jesus as aves dos céus têm ninho, as raposas dos seus covis, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer? Senhor, deixa-me primeiro, eu venho, viu? Quero seguir, mas deixa primeiro sepultar meu pai. Sepultar o pai. Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Vem, segue. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Você notou que coloca dificuldade? O jovem rico chegou: que hei de fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus coloca para ele os mandamentos. Se você notar, ele está colocando os mandamentos da segunda tábua. Quando ele diz, a primeira tábua, ele diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás a Deus toda a tua força, entendimento. Aí esse é o resumo da lei. Então ele diz: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Mas Jesus sabia que não era verdade. Ele era um fariseu, ele achava que tinha passado já da média para ser salvo em tudo que ele cumpria e fazia, mas
era fariseu, rico, o coração dele estava nas riquezas. Jesus sabia disso e disse para ele: vai, falta uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me, terás tesouro no céu. E ele saiu triste, porque era dono de muitas propriedades. Veja, o que Jesus fazia assim? Você percebe que o Senhor conhece a disposição do coração, sabe muito bem. Um coração dividido não serve. Quando ele diz: filho meu, dá-me o teu coração, ele está falando de uma entrega total, de uma união com ele na sua morte, para perder a vida. Muita gente tem a mesma proposta no coração do jovem rico. Ele quer se associar com Jesus para assegurar a vida eterna e ter Jesus para estar com ele e abençoar toda a sua vida. Mas Jesus não quer se associar com vida amaldiçoada, como é a vida do homem sem Deus, filho de Adão. Deus só tem um objetivo com relação à nossa vida velha: ele quer matar. Isso só assim que serve. Para ressuscitar com ele para uma nova vida. Então tem muita gente enganada como o jovem rico, achando que pode dar uma boa contribuição para o reino de Deus se associando a Jesus. Mas Cristo não aceita isso, esse tipo de sociedade, de jeito nenhum. Certa feita ele estava pregando para uma multidão, e então pregou um discurso duríssimo. É preciso comer a minha carne, beber o meu sangue. Claro que Jesus estava dizendo isso com relação a uma identificação com ele na morte. Ele não estava querendo seguidores para tirar proveito dele, ele estava querendo gente que se identificasse com ele para morrer e para viver com ele, para ele. Então esse foi um sermão duríssimo. E esse pessoal começou a ir embora. Duro esse discurso, quem pode ouvir? Eu fico imaginando que os discípulos estavam assim junto, Jesus ali falando e eles atrás aqui, e começaram a ver que o pessoal estava indo embora. Eu penso que não está escrito isso, mas eu penso que eles cochicharam um com o outro assim: se o mestre não maneirar, não vai ficar ninguém. Eu tenho a impressão, porque Jesus se vira e diz assim: quereis vós também vos retirardes? Então você percebe que os puritanos estão fazendo aquilo que Jesus fazia, que os apóstolos faziam. Seguir a Cristo, ter a experiência do novo nascimento, é algo radical, que exige morte. Novo nascimento é algo que não é superficial, meramente emotivo, emoções. É algo que de fato transforma. É assim que exerce o seu poder o Evangelho, o poder da cruz. É algo poderoso, definitivo. Então, o Evangelho tem que ser pregado, meus irmãos, do ponto de vista de Deus. O que nós estamos fazendo hoje é pregar um Evangelho para facilitar, a gente adoira a pílula, a gente tira por menos, para ver se as pessoas se interessam e querem vir. A gente pensa: depois que ele vier, ele vai aprendendo as coisas. Isso não está na Bíblia. Nós perdemos a fé, a confiança.
no poder da cruz, no poder do Evangelho, no poder do que Cristo fez, e na eleição, no poder glorioso do Espírito Santo, que vai e opera com poder no coração dos eleitos, a mensagem do Evangelho e da cruz que salva. E a verdade é que, quando não fazendo isso, nós trazemos pessoas para a igreja que estão querendo se associar com Cristo para receber suas benesses e tê-lo como seu sócio. Eles tomam as suas decisões, pedem que então Cristo as abençoe sacramente a decisão que eles tomaram, para que tudo vá bem, que eles no final tenham a salvação, mas assim, tendo a vida deles e Cristo como sócio. E estão dentro da igreja, cheios de práticas de pecado, com essas sensações, achando que porque as têm, estão salvos, cheios de práticas de pecado, vão ter uma terrível decepção naquele dia. Então, meus irmãos, a Bíblia chega a falar de uma fé temporária, não é o que ensina Mateus 23? Essas pessoas que tinham solo rochoso receberam com alegria, mas depois veio o sol da perseguição e elas desistiram. Outra recebeu e até germinou, cresceu, só que entre espinhos, e depois os espinhos sufocaram, que significa que são pessoas que estão dentro da igreja, mas os cuidados deste mundo, desta vida, sufocam. Então, nunca nasceram de novo. Elas estão dentro de Hebreus 6, estão dentro da igreja com todas as sensações, mas na verdade não são eleitos. Jesus fala de muitos que creram, mas ele conhecia, né? João, no capítulo 2 de João, versículo 23, diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. Não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então creram, creram no seu nome, mas o Senhor Jesus não confiava neles. Então, veja, que coisa terrível. Examinai-vos a vós mesmos. Assim os puritanos levavam as pessoas, mesmo as que crentes estavam na igreja, a um exame pessoal diante de Deus, sério, da sua experiência com Deus, se realmente nasceram de novo, que não confiassem nestas emoções, simplesmente essas graças que alguém poderia sentir, e fundamentalmente examinassem suas vidas sob o crivo da palavra de Deus com relação à santificação, a vida de fruto do Espírito, se de fato a vida de Cristo estava fluindo neles e se manifestando na carne deles. E eu creio que nós precisamos desesperadamente disso, meus irmãos. Se quisermos ter a piedade puritana, que é a piedade das Escrituras, que é a piedade verdadeira da palavra de Deus, a primeira coisa que temos que fazer é examinarmos a nós mesmos. Não há piedade, jamais haverá na vida de ímpios, ou de pessoas que nunca nasceram de novo, desses tais crentes chamados carnais, que andam segundo o homem, e que na verdade nunca nasceram de novo, e que estão na igreja. Esses jamais terão piedade. Tem uma vida cristã de arremedos,
forjada no camarim do diabo, que as ensinou como ser crente sem abandonar o pecado. Viver de forma mundana dentro da igreja, com todas as sensações de crente, sem ser crente, verdadeiramente. Então, que Deus, por sua graça, no poder do seu Espírito Santo, possa operar, meus irmãos, em nós. Na próxima palestra, nós vamos então ver as coisas que são essenciais no Evangelho da graça para produzir o verdadeiro novo nascimento, e que estão faltando no Evangelho que nós hoje ouvimos. E eu espero que Deus realmente possa nos abençoar ricamente, trazendo, quem sabe, no poder do Espírito Santo, uma verdadeira humilhação, um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira conversão. Que Deus, por sua graça, nos abençoe.